Oi, bonitas e bonitos, tudo bem? Espero que sim. Se você acha que você caiu de paraquedas nesse vídeo, você está muito enganado, porque nada acontece por acaso, tudo tem o seu propósito. Então, para quem não me conhece, meu nome é Neide Menezes. Esse canal aqui, ele foi feito para ajudar a aumentar a autoestima das pessoas. Eu estou sempre por aqui dando dicas de moda, ou seja, usando a moda para te ajudar e entre outras dicas aqui também, tá? Então falando sempre sobre autoestima, sobre o pensamento, sobre a mentalidade, enfim. E seja bem-vindo aqui nesse canal. Então não se esqueça de deixar o seu like e se você gostar do vídeo, compartilha. Então aproveita e já deixa o seu like aí, porque senão no final você acaba esquecendo. E se você gostar, se inscreva no nosso canal e compartilha com um amigo seu, enfim. Então assim, o assunto de hoje ele é um pouco diferente dos assuntos que eu trago aqui, né? Mas eu quis aproveitar essa oportunidade porque eu vejo, principalmente nas redes sociais, muitas meninas, muitos jovens, muitos adolescentes sempre falando sobre suicídio, que eu vou me suicidar, eu vou me matar por isso, por aquilo. Eu falei, não, eu vou aproveitar e eu vou também, já que a gente está sempre falando de autoestima, de sonhos, eu vou levar esse conteúdo também para o pessoal. Então, assim, para quem não sabe, eu acho que eu até já falei em algum vídeo aqui, eu passei por uma depressão, por síndrome do pânico, e eu gostaria até de, nesse momento, abordar esse assunto com você. Então, se o vídeo ficar muito longo, eu vou dividir ele em algumas partes, tá bom? Porque eu sei que realmente às vezes fica cansativo, você tá sem tempo e fica ruim para você assistir. Então vamos lá ao assunto. No dia 18 de dezembro de 2016, eu tive uma crise que eu não sabia do que era. Na verdade, do nada, eu estava deitada assistindo filme com meu marido e aí eu comecei a ter uma coisa estranha no estômago e os batimentos cardíacos muito acelerados. Enfim, aquilo me assustou, mas de qualquer forma eu levantei, fui tomar um banho. Depois do banho, eu avisei para ele que eu não estava bem e ele perguntou se eu queria ir ao médico. Eu falei que sim e a gente foi. Chegando lá, eu fui diagnosticada, na verdade eu fui examinada, a minha pressão estava muito alta e realmente os batimentos cardíacos estavam muito acelerados. Mas foi feito o eletro e não constou nada. Então, o médico ele me deu um calmante e me deu remédio para pressão e me mandou embora. Até aí tudo tranquilo. E aí, passados uns dias, no dia 31 de dezembro, eu estava nos preparativos, né, para a virada do ano. E quando foi logo mais tarde, no final, onde já tinha terminado tudo, eu deitei para descansar. E aí aconteceu a mesma coisa, os batimentos super acelerado e não dá para explicar, uma coisa estranha que dá no estômago. E nesse dia eu não fui ao pronto-socorro, eu fiquei aqui com aquela coisa muito ruim e de repente eu quis sair, dar uma volta. E nesse dia, como estava todo mundo se preparando para a festa, eu estava um pouco desesperada, mas eu não queria mostrar que eu estava desesperada, mas mesmo assim, aí o meu marido me chamou para dar uma volta, a gente foi dar uma volta, e eu encontrei uma igreja aberta, eu falei, então eu vou entrar nessa igreja e eu vou pedir oração. E aí entrei na igreja, fui recebida por uma pastora, ela fez oração por mim, e eu saí, e se eu falar para você que eu senti alguma melhora, eu não senti, mas tudo bem, voltei para casa e ali eu fui me preparar porque logo teria a festa da virada. E passei a noite assim, com aquela coisa muito ruim, com aquela sensação muito ruim. Aí chegou o momento de dormir, eu não dormi direito. E quando chegou no dia seguinte, aconteceu de novo.
E mais uma vez eu fui para o pronto-socorro e sempre se repetia a mesma coisa. Você chega lá, ser atendida e olhar, minha pressão estava alta, os batimentos cardíacos muito acelerados, tirava o eletro, não dava nada, me davam um calmante, me davam um remédio para pressão, me mandava embora. E isso foi assim por vários dias. E eu fui para o pronto-socorro todos os dias porque eu não sabia do que estava acontecendo. Até que uma médica falou: você precisa procurar o cardiologista para fazer os exames, ver como que tá. E aí eu procurei, eu fiz todos os exames, realmente não deram nada. E ele me encaminhou pro psiquiatra e me passou um remédio para pressão, porque ela estava sempre alta. E eu cheguei no psiquiatra, falei tudo do que estava acontecendo, ele olhou para mim e falou assim: olha, você está com síndrome do pânico. Eu, tipo assim, o que é isso? Aí ele me explicou, né, o que era uma síndrome do pânico, que na verdade era uma depressão, que depois vinha acompanhado com a síndrome do pânico. Aí explicou, falou que ia me passar um medicamento, aí foi procurar, passou meia hora procurando um medicamento, me indicou, disse que seria um medicamento fraco, e enfim, e me mandou embora. E eu comprei esse medicamento. A primeira vez que eu usei foi horrível, porque eu tive vários sintomas. Se eu já não dormia nessa noite, eu não dormi mesmo. Eu tive diarreia, vômito, taquicardia, tive tudo que você possa imaginar. Então nessa noite eu realmente não preguei o olho, foi horrível. Aí no dia seguinte veio um pessoal da igreja aqui fazer uma oração e eu passei o dia muito ruim. E daí eu tive que voltar de novo pro pronto-socorro e foi essa coisa de todo dia pronto-socorro, todo dia pronto-socorro. E aí eu decidi que eu não ia tomar remédio. Eu cheguei, fui bem sincera para Deus, eu falei: Deus, eu não vou tomar medicamento. Eu sei que os medicamentos para depressão, na maioria deles, são, né, viciantes. A pessoa torna-se dependente deles. Fora toda a situação que eu passei, eu fiquei muito assustada. Sinceramente, ali eu fiquei, se eu não tinha, ali eu fiquei com pânico de tomar aquela medicação. Falei: Deus, se o Senhor quiser me levar, o Senhor me leva. Se o Senhor não me levar, o Senhor me cura. Porque eu não vou tomar medicamento. Eu vou pagar o preço e eu vou simplesmente crer. E assim, eu posso te dizer que não foi fácil. Eu tive várias crises, todos os dias aconteciam as crises, e ali as crises foram aumentando. Ao invés de ser uma vez por dia, passou a ser várias vezes por dia. Logo, eu mal tinha vontade de tomar banho, eu não saía de casa, eu não fazia as coisas na minha casa, o meu marido quem fazia comida, a casa ficava suja, eu realmente não tinha forças para fazer. E quando eu me levantava, o meu coração logo ficava muito acelerado, eu sentia muita agonia, eu não conseguia ficar de pé, as minhas pernas ficavam trêmulas, o meu corpo ficava trêmulo, então eu já não fazia mais nada em casa. E isso foi passando o tempo, eu simplesmente levantava da cama e eu ia pro sofá. Eu não dormia, eu passava a noite praticamente acordada, tirava uns cochilos, logo eu acordava, e foi esse tormento por muito tempo. Mas como eu falei, eu preferi pagar o preço. Falei: não, eu vou pagar o preço, eu creio que Deus pode me curar. A palavra diz que eu fui curada pelas feridas de Jesus. Então essa era a palavra que saía da minha boca todos os dias: eu estou curada. Eu não via absolutamente nada, eu não via cura, pelo contrário, eu via cada dia a situação ficando ruim. As crises, elas eram muito mais frequentes. E quando elas vinham, já não era só os batimentos cardíacos acelerados, meu corpo ficava muito trêmulo. Eu comecei a ter medo de tudo, mas assim, medo é um medo fora do comum. E aí começaram a vir os pensamentos.
foi simplesmente um tormento. Eu falava assim, Deus, eu tô vivendo o inferno aqui na terra, porque era realmente um inferno. Os pensamentos eram horríveis, eram pensamentos de morte. Tudo que acontecia comigo, na minha mente, eu ia morrer. Se alguém me ligasse é porque eu ia morrer. Se alguém mandou uma mensagem porque eu ia morrer. Se o galo cantava, eu ia morrer. E tudo que acontecia à minha volta é porque eu ia morrer. Esse era o meu pensamento. Eu me lembro que um dia o meu marido me chamou para ver um filme e eu comecei a ver esse filme com ele e de repente aquele homem, ele tinha transtorno psicológico. E eu falei, por que que você me chamou para ver esse filme? E eu comecei a chorar, porque para mim eu ia ficar igual aquele homem. Eram essas coisas que vinham na minha mente. Para mim eu ia ficar louca, porque às vezes a cabeça parecia que estava grande e começava muitos pensamentos, muitas coisas, e realmente eu achava que eu ia ficar louca. Teve um dia que eu tava chorando, desesperada, e veio um pensamento, não sei o que era aquilo, uma voz na minha cabeça, falou que o meu destino era o sanatório, que eu ia parar no sanatório, e aquilo eu chorei muito, eu fiquei desesperada, e os dias foram passando, e ali você vai tendo uma desesperança. Na verdade, você para de sonhar, você para de projetar. Nessa época, eu estava vendendo, trabalhando com cosmético, eu parei absolutamente tudo. Quando eu chegava na frente do computador, eu tinha pânico, literalmente eu tinha pânico, eu tremia. Eu não conseguia ficar na frente do computador, eu não conseguia dirigir, eu não conseguia fazer absolutamente nada. E foi aí que um dia eu fui num culto que teve numa igreja aqui na rua, e esse homem estava fazendo uma cruzada de milagres, e acho que eram 3 dias. Na última noite ele falou assim, olha, eu sei que muitas pessoas vieram aqui para ser curadas e muitas vão sair sem a cura, porque às vezes é necessário provocar a cura, como foi com a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela estava 12 anos sofrendo, a Bíblia diz que ela já tinha gastado todo o dinheiro procurando recursos para a cura dela, até um dia que ela se desafiou e desafiou a fé, porque ela enfrentou toda a multidão, porque naquela época a mulher, quando ela menstruava, ela não podia sair de casa, então ela enfrentou toda a multidão, porque ela sabia que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Então ela enfrentou tudo, ou seja, ela provocou a cura dela. E naquele dia eu saí da igreja assim, eu vou provocar a minha cura. E como que a gente provoca a cura? É com a fé. Então, a partir daquele dia, eu falei assim, pois a partir de hoje, eu não passo mais o meu dia deitada aqui no sofá. Eu vou me levantar, eu vou fazer as minhas coisas. E assim, não foi fácil. Não foi fácil, porque foi aquilo que eu falei para vocês. Quando eu me levantava, era assim, imediatamente eu sentia todos os sintomas. O meu corpo ficava trêmulo, os batimentos cardíacos acelerados, eu não tinha força nas minhas pernas, eu tinha N sintomas. Mas eu falei, eu preciso enfrentar. E ali eu fui enfrentando dia após dia, dia após dia. Eu estava indo na igreja, sim, eu ia na igreja, vinha uns amigos aqui me buscar, porque eu não conseguia mais dirigir. E eu chegava na igreja, eu tinha crises, tinha vontade de sair de lá correndo, mas eu falava, eu vou ficar, eu vou ficar. E assim, muitas vezes eu tive que sair um pouco para fora da igreja para respirar, porque parecia que subia algo, ia me apertando e eu não conseguia respirar, e aquilo me dava um desespero, e sempre com os batimentos sempre acelerados, e muitas vezes lá eu chorei, eu passei mal, muitas vezes eu tive que sair, chamar alguém para orar. Não foi fácil. Não foi fácil, mas eu coloquei na minha cabeça que eu ia vencer. Afinal, todo o sacrifício já foi feito lá na cruz. Eu não tenho que me sacrificar. Jesus já fez o sacrifício para que eu fosse curada. E eu falei, vou ficar com a fé. Se eu tiver que pagar o preço, eu vou pagar. Não é fácil, sabe? Não é fácil. E assim, muitas vezes eu me vi
e muito desespero mesmo. Eu me lembro que teve um dia que eu entrei no quarto, porque às vezes eu queria esconder, né, do meu filho, do meu marido, os sintomas, as coisas, porque eu tinha até vergonha. Era uma coisa que parecia uma loucura, sabe? Que parecia coisa da minha cabeça. Eu falava, se eu ficar mostrando, eles vão achar que eu realmente tô doida. E aí, às vezes, eu escondia os sintomas. Então, eu entrava no quarto, lá eu chorava. Entrava no banheiro, lá eu chorava. Lá eu entrava em desespero. E teve um dia que eu tava muito desesperada. Eu entrei no quarto e lá eu caí no chão, comecei a chorar, mais baixo pro meu marido, pro meu filho não escutar. E ali eu falei assim: Deus, me socorre. Deus, eu tô morrendo, me socorre. Porque os pensamentos eram esses, os sintomas eram esses. E ali eu peguei a Bíblia e falei, Deus, me dá uma palavra. E Deus me deu uma palavra, ele falou exatamente o livro e o capítulo, e eu abri, e ali ele falava que ele ia me fazer florescer, criar raízes profundas e dar muitos frutos. E naquele momento eu entendi que quem dá frutos não morre, ou seja, quem já morreu não dá frutos. Eu falava assim, não, então eu não vou morrer, a Bíblia está falando que eu não vou morrer. E assim, aquilo me deu um alívio, mas mesmo assim os pensamentos continuavam, e tudo começa por um pensamento. Você tem um pensamento, automaticamente o seu corpo reage. E aí eu tinha todos os sintomas como se realmente eu estivesse morrendo. Eu tinha dor no peito, muita dor no peito. Eu ficava com falta de ar, o coração acelerado, tudo que você imaginar, eu tinha tudo ao mesmo tempo. Então, assim, era uma coisa muito louca. Era simplesmente assustador tudo que acontecia. E aí, uma outra vez, a mesma coisa, eu estava desesperada e eu falei, Deus, eu preciso de um socorro. Deus, eu não vou suportar viver assim. E aí eu peguei a Bíblia, estava em cima da cama do meu lado. Eu peguei a Bíblia, quando eu fui colocar ela na minha mão, ela abriu no livro. O meu desespero era tanto que eu fui ler aquilo. Quando eu li, estava escrito exatamente assim, que eu não ia plantar para os outros colherem e que eu não ia construir para outros morarem, mas que eu ia plantar e eu ia colher, que eu ia construir e que eu ia morar e que eu teria vida longa como a das árvores. Aí eu, tipo, vida longa como a das árvores? Aí o nível de loucura. Aí eu corri pro Google para ver quantos anos as árvores viviam. Aí eu vi que tem árvores que vivem até 2.000 anos, enfim. Aí eu falei, nossa, eu terei vida longa. E aí, depois disso, eu comecei a combater aqueles pensamentos. E também, nessa época, eu descobri uma bispa e eu comecei a assistir os programas dela todos os dias. E ela começou a pregar muito sobre pensamentos. E ela começou a dizer que os pensamentos negativos não são nossos e que a gente tinha que combater aquilo, que a Bíblia mesmo diz. A gente tem que pegar aqueles pensamentos e levar cativo ao Senhor. Aqueles pensamentos não são nossos. E aí foi exatamente o que eu comecei a fazer. Eu comecei a assistir o programa dela todos os dias e todos os dias ela estava falando sobre pensamento. Foi uma coisa assim muito de Deus, porque todos os dias aqueles programas eram para mim, porque falava sobre os pensamentos e eu fui ouvindo aquilo e trabalhando aquilo dentro de mim. Então, quando os pensamentos vinham, eu falava assim, esses pensamentos não são meus, eu não aceito, e não adianta, o Senhor já disse que eu terei vida longa como a das árvores, eu não vou morrer, porque os pensamentos eram sempre de morte. Eu não vou morrer, e combatendo sempre os pensamentos. Aí eles foram se dissipando, e foi indo embora. E mesmo assim, eu ainda tinha algumas crises. À noite eu sempre tinha sonhos ou pesadelos, né? Eu posso dizer que eram pesadelos. Era sempre com cobra me atacando, sempre coisas assim. Então eu acordava desesperada, com o coração acelerado. Aí eu corria para medir a minha pressão. A minha pressão estava extremamente alta. Aí eu ia me medicar. E foi essa situação por um longo tempo. Mas confiando que realmente Deus ia mudar essa situação. Então, assim, eu não saía de casa porque eu tinha medo.
Eu chegava à noite, começava a dar a noite, eu ficava com medo. Se chovesse, eu ficava com medo. Resumindo, eu tinha medo de tudo. Aí eu falava, nossa, mas logo eu nunca fui uma pessoa medrosa, pelo contrário. Mas de repente eu estava com tanto medo, eu tinha medo de tudo. Eu entrava no banheiro para tomar banho, eu saía de lá mal, sabe, com falta de ar, com o coração acelerado. Um banho, uma coisa simples, um banho. Sair da minha casa e ir até o portão, uma coisa simples, eu não conseguia fazer isso sem passar mal. E depois de tudo que realmente eu comecei a ouvir a palavra, fui ouvindo, e eu me lembro que eu ia para a igreja às vezes desesperada e eu queria uma oração. Para mim eu tinha um demônio no meu corpo e que eles iam orar, aquele demônio ia sair. E, e realmente, gente, foi uma longa jornada. E aí eu me lembro que no ano de 2018, lá na Igreja da Bispa, eles têm uma campanha em julho, que é a campanha dos 52 dias. E eu me desafiei. É longe daqui, eu tenho que pegar trem e metrô para chegar lá. E eu me desafiei a ir para aquela igreja. Eu falei assim, não, a palavra tem falado comigo. Essa mulher, de uma certa forma, ela tem me ajudado muito. E eu vou nesse propósito. E eu pensava, como que eu vou enfrentar o trem? Como que eu vou enfrentar o metrô se eu não consigo? Mas eu me desafiei e eu comecei a ir. Não foi fácil. Foi uma luta muito grande, mas eu fui. Eu ia tendo crises e eu ficava lá no trem, tendo aquelas crises, aquele medo, aquele pânico. O meu coração parece que ia sair pela boca e eu falava assim, eu vou ficar, Deus tá comigo. Eu vou vencer, Deus tá comigo. Eu vou vencer, Deus tá comigo. Sempre que eu saía era do mesmo jeito, eu ficava assim, ó, eu vou vencer, Deus é comigo. Se Deus falou que é comigo, Ele é comigo. E ali eu consegui fazer todo o propósito dos 52 dias. Depois disso, eu não fui mais na igreja. E aí Deus começou a me cobrar. E realmente eu retornei para essa igreja. Eu me tornei membro dessa igreja. E hoje, graças a Deus, eu tenho ido. Eu vou assim de uma forma tão tranquila. Eu pego o metrô, o trem de uma forma tão tranquila que eu nem me lembro mais das situações que aconteciam. Então, assim, o que eu posso te dizer, você que está passando por isso, você que está passando por depressão, por uma síndrome do pânico, tem solução. E eu não vou falar para você, não tome medicamento. Cada um sabe o que fazer, o que deve ser feito. Se você quer tomar, você toma. Se você não quiser, você não toma. Não estou aqui falando que você não pode tomar. Isso aí é uma decisão que cabe a você. Mas assim, eu digo para você que Deus, quando Ele diz que Ele faz, Ele faz. Se Ele disse que Jesus tomou sobre Ele as nossas dores e as nossas enfermidades e que nós fomos curados, nós já fomos curados. Mas quando que isso vai acontecer? Quando a gente crê. Quando a gente passar a crer que realmente Jesus já fez, Ele já fez. É fácil? Não. Vai acontecer do dia para a noite? Talvez sim. Talvez vai ser como eu, 2 anos e pouco. Enfim, aí depende da nossa fé, depende de Deus. Às vezes a gente está passando por um processo e quando a gente passa esse processo tem que ir até o fim. Mas assim, não importa. Ainda que você tenha que passar por um processo, mas se você saber que Deus está do seu lado, você vai passar de uma forma menos traumática, digamos assim. E aquilo que eu tava falando, eu já tive assim momentos horríveis. Teve um dia que eu tava sozinha em casa, eu acabei desmaiando. E assim, gente, foram coisas horríveis. É realmente viver o inferno aqui na Terra. Mas eu posso falar para você que eu venci e que você também pode vencer. Você tem que se decidir, você que tem que provocar. Você quer a sua cura? Provoca a sua cura. Você quer uma mudança na sua vida? Provoca essa mudança, porque o primeiro passo tem que ser seu. Se eu não tivesse dado o primeiro passo, Deus não ia poder fazer absolutamente nada por mim.
Mas quando eu mostrei para ele que eu tinha fé, quando eu mostrei para ele que eu queria uma mudança, ele estava ali comigo. Ele falou: "Não, eu posso fazer". Porque Deus não trabalha sozinho. Deus trabalha quando a gente toma a atitude de fazer. Então, esse é o meu vídeo de hoje. Eu vou voltar aqui para contar outro testemunho maravilhoso para vocês. Mas assim, gente, não tem essa ideia de que tudo eu vou me suicidar, tudo eu vou me matar. Não, Jesus Cristo, ele pagou um alto preço por nós, ele morreu em nosso lugar, então queira a vida, queira viver, sabe? Queira viver, independente do que você esteja passando. A Bíblia diz que tudo isso é passageiro, ainda que pareça nunca passar, mas eu te garanto que tudo isso é passageiro. Ainda que o momento seja o mais complicado da sua vida, eu te digo, isso é passageiro, isso vai passar. E se você colocar tudo isso diante de Deus, eu te garanto que vai passar. Tá bom? Então esse é o meu vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E eu vou voltar com mais vídeos aqui pra vocês, tá bom? Beijo, beijo. Até a próxima, bonita!